projeto de lei da Câmara, número 75, de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico. Autor, deputado Jorge Hilton. Relator, senadora Marta Suplicy, que se manifesta pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 75. Em 27 de maio de 2015, lido o relatório da Comissão de Assuntos Sociais, a presidência concedeu vista à senadora Ângela Portela nos termos regimentais. A votação será simbólica. Consulto a senadora não se encontra presente, Ângela Portela. Concedo, portanto, a palavra à senadora Marta Suplicy para suas considerações, se julgar necessário. Senhor presidente, eu acredito que é muito clara os motivos pelos quais eu me posicionei a favor da aprovação. Essa profissão, com o correr dos anos, ela foi se tornando cada vez mais especializada com as novas tecnologias. Ela foi aprovada por unanimidade na Câmara e eu acredito que foi bem defendida já no que falei, mas se tivermos alguma discussão, entraremos. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discuti-la, em votação, os senhores senadores se aprovam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da Comissão Favorável ao projeto de lei da Câmara 75 de 2014. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para o prosseguimento da tramitação. O item número 2, que tem por relatora a senadora Fátima Bezerra, diz respeito ao substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 3 de 2015. A senadora Fátima Bezerra solicita a retirada de pauta do projeto, que deverá retornar a esta sessão da comissão na próxima semana. Item 3 da pauta. Item 3 da pauta diz respeito ao projeto de lei do Senado, número 147, que altera o inciso 14º do artigo 6º da Lei 7.713, de 1988, para incluir a narcolepsia entre os agravos à saúde a cujos portadores é concedida a isenção no imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma. Relator Eduardo Amorim, que é pela rejeição do projeto. Sucede que a Sua Excelência não se encontra presente. E eu pedi à senadora Marta Suplicy que, neste caso, opere como relatora ad hoc do presente projeto. Pois não, senhor presidente. A matéria em exame pretende alterar a lei número 7.713, de 22 de dezembro de 88, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências para conferir isenção tributária aos portadores de narcolepsia sobre os proventos de aposentadoria ou de reforma. A narcolepsia é uma afecção neurológica que se caracteriza por sonolência excessiva e por episódios súbitos e recorrentes de fraqueza muscular, denominados cataplexia. De acordo com as diretrizes da Associação Brasileira do Sono, o seu tratamento consiste no controle dos sintomas por meio de medidas de higiene do sono,
cochilos programados durante o dia, por exemplo, medicamentos estimulantes para o controle do excesso de sono e antidepressivos para a prevenção da cataplexia. O relator apresenta parecer pela rejeição. São estes os argumentos. Primeiro, se trata de doença passível de controle clínico e, desse modo, permite a adequação do paciente em seu ambiente de trabalho. Ademais, os medicamentos utilizados no tratamento da narcolepsia não são especialmente mais caros do que os fármacos utilizados na terapêutica para muitas doenças graves, não contempladas pela Lei nº 7.713 de 88. Segundo, a inclusão de novas doenças exacerba o conflito com o princípio da isonomia de tratamento dos pacientes no âmbito do SUS. A criação de grupos com privilégios legais dentro do SUS em nada contribui para a melhoria das condições de saúde da população em geral. Terceiro, a renúncia de receita decorrente da isenção concedida por razões de moléstias graves ou acidentes é elevada. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a estimativa de renúncia de receita para o ano de 2014, com a isenção em questão, foi de aproximadamente 9 bilhões e 600 milhões. É esse o relatório. E o relatório termina pela rejeição. Relatório da senhora senadora Haddock. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, chamando a atenção dos senhores senadores que o relatório é pela rejeição do projeto. Em votação. Os senhores que votam de acordo com a relatora, pelos como se encontram, aprovado o parecer da relatora pela rejeição. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão contrário ao projeto de lei 147 de 2007. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Esse aqui foi então pedido retirado. Item número 3. Item número 4. Que tem... É o projeto de lei do Senado, 246 de 2011. Relator, senador Otto Alencar, que solicita a retirada de pauta. Item 5. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Moca. Eu sou relator do item 7. É só uma votação do turno suplementar. Eu indagaria de Vossa Excelência se fosse possível, porque ela não depende de quórum, uma vez que não recebemos emendas, né? Então, é apenas uma confirmação do relatório. Eu acrescentaria também, presidente, também o outro item, imagino, do senador Crivella, o item 7, né? É o item 7 e o item 6, aliás, 6 e 7, que os dois são de votação turno suplementar. E os dois também não tiveram, pela informação que eu tenho, não tiveram emendas, então está pronto até para limpar a pauta. Concordo com o senador Moca. Só votar. Já está pronto. Os itens 6 e 7, na forma das questões de ordem levantadas, o 6 diz respeito ao projeto de lei da Câmara 52 de 2011 e o 7 é o projeto de lei do Senado 39 de 2014. É em turno único, eu ponho em votação, os senhores que aprovam, que se encontram. Estamos votando, portanto, o 6. O item 6, cujo relator é o senador Crivella. Crivella. Né? O item 6, que é um tudo suplementar, é o projeto de lei da Câmara 52 de 2011, que dispõe sobre a reserva de habitações para idosos de baixa renda nos programas oficiais de produção de moradia.
alterando a lei 10.751 de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Esse projeto é de autoria da deputada Iris Araújo e tem como relator o senador Marcelo Crivella, que sobre a matéria já se manifestou em tempo oportuno. Portanto, em votação, após a discussão que não houve, em votação, o projeto, pelo fato de não terem sido oferecidas emendas na discussão suplementar, o substitutivo, portanto, ao projeto de lei da Câmara 52. Pela ordem. Eu gostaria de parabenizar esse projeto. É extremamente oportuno e principalmente com o envelhecimento da nossa população, o que nós temos hoje de pessoas que moram sozinhas e que não conseguem se manter pagando um aluguel e que não tem mais família que as acuda, ou tem família, mas é que a família não pode acolhê-las. Esse projeto tem uma relevância enorme, muito maior do que essas frias linhas que nós acabamos de ler. Eu quero realmente dizer da minha apreciação por esse projeto. Senhor presidente, vale a pena nós prestarmos aqui uma homenagem, como fez agora a senadora Marta, à deputada Iris, tinha o mesmo nome do marido, Iris, pela sensibilidade, pois não. E a mesma competência. Mesma competência, um pouco mais. E nós já tiramos de pauta esse projeto diversas vezes e aguardamos os aprimoramentos que foram prometidos, mas ao final não houve. Então, eu acho que já está mais do que na hora de nós aprovarmos isso e fazermos como a senadora Marta disse, darmos em cada 1 milhão, senhor presidente, em 1 milhão de residências, nós deixarmos 60 mil com prioridade. Não quer dizer que seja deles, pode ser que não tenha procura, mas se houver procura, a prioridade é dos idosos. Senador, tem procura. Olha, quando eu fui prefeita de São Paulo, nós fizemos em alguns prédios essa moradia para idosos, inclusive com adaptação. A procura e a fila é gigantesca. É por isso que eu estou tão empolgada com esse projeto. Tem uma demanda extraordinária. Perfeito. Pela ordem, senhor presidente. É hora de aprovar, presidente. Pela ordem, senadora Lúcia Valha. Senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentar aqui a senadora Iris de Araújo, que é uma goiana e que é a autora desse projeto. Um projeto de extrema importância, porque, na verdade, nós temos uma dificuldade enorme com essa questão de moradia para a pessoa idosa. Desde a Lei Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, em que se convencionou que nós não podemos isolar os idosos em abrigos, em asilos, levando-os à solidão, a forma mais adequada de incluir o idoso na sociedade é fazer com que ele tenha um local para morar onde ele possa conviver com jovens, possa conviver com crianças, possa, enfim, demonstrar aquilo que a Lei Nacional do Idoso demanda, que é considerar a terceira idade, o idoso, como uma fase da vida e não uma coisa isolada que não mereça políticas públicas. E essa política pública na área de moradia, sem dúvida nenhuma, é um grande alcance que nós vamos ter. Hoje já existe um percentual que é muito pequeno, as casas são adaptadas, como colocou aqui a senadora Marta, mas a demanda é muito grande e esse projeto vem suprir essas demandas. Portanto, encerro minhas palavras, cumprimentando a ex-senadora e ex-deputada federal Iris de Araújo, que demonstra, ela tem uma história relacionada à terceira idade. Ela foi promotora da primeira casa de idosos em Goiás, onde ela possibilitava o idoso ter uma vida independente com esse programa que ela
implementou na cidade de Goiânia. Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos em nome do Estado de Goiás, em nome do país, à senadora Iris de Araújo, que demonstra com esse projeto a sua sensibilidade e justifica o seu mandato aqui no Senado e anteriormente na Câmara dos Deputados. Encerrada a discussão, não tendo sido oferecidas emendas na discussão suplementar, o substitutivo, que é a emenda número 2 da CAS, ao projeto de lei da Câmara 52, é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Item número 7, turno também suplementar de discussão do substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 39 de 2014, que altera a Lei 9.434 de 97 e que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e tratamento e dá outras providências para instituir a obrigatoriedade de reserva de vaga e espaço para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e tratamento. A autoria do projeto, senador Vital do Rego. Relator, senador Valdemir Moca. Em 27 de maio deste ano, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou em turno único a emenda número 2 da CAS, que é um substitutivo ao projeto. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Consulto o relator se deseja novamente falar. Senhor presidente, na verdade, o que fizemos foi ouvir Esse, na verdade, é um trabalho que já funciona na prática, né? É uma parceria entre a aviação civil, aeronáutica, marinha, e tem uma central nacional que regula a doação de órgãos. Na verdade, eu só vou repetir muitas vezes, e é comum, você tem a doação de um órgão numa cidade, mas os doadores, aqueles que estão esperando para receber esses órgãos, muitas vezes o órgão não é compatível. Mas existe em outro estado, em outros municípios, pessoas compatíveis com esse órgão. Então, é preciso ter agilidade para transportar esses órgãos doados. Nesse sentido, a lei disciplina como dá prioridade não ao transporte desses órgãos, assegurando, né, lugares, e no caso de empresas com voo lotado, até justificando por justa causa, porque normalmente é preciso que esse órgão seja acompanhado por alguém da equipe que realiza esse transplante, né, até o seu destinatário. Ele não tem maiores novidades, mas ele disciplina, uma vez que não tinha até então uma lei que disciplinava o transporte de órgãos e tecidos. E é nesse sentido que eu apresentei esse substitutivo, já votado. Até o presente momento não houve emenda, e eu espero que os pares possam referendar esse projeto, que, na minha avaliação, aliás, essa última semana, por coincidência ou não, eu vi pela grande mídia diversos, pelo menos 2 ou 3 órgãos sendo levados a seu destino através da aviação civil. Continua em discussão matéria.
Senador Marcelo Crivella. Apenas para parabenizar o nosso senador Moca, sempre brilhante, médico, conhece a profissão, sabe da necessidade dessa doação de órgãos. E, senhor presidente, voto favoravelmente com todas as loas e louvores. Senadora Ana Amélia. Trabalho muito cuidadoso do senador Moca na relatoria e a produtiva agenda que teve o senador Vital do Rego na passagem pelo Senado. Ele está agora como ministro do Tribunal de Contas da União. O item próximo da pauta será também de autoria dele, eu sou a relatora, que trata de medicamentos para doenças raras. Então, temos que também destacar o senador Vital do Rego, que como médico, e o relator igualmente médico, tem também uma avaliação mais criteriosa da relevância e da importância de uma matéria dessa natureza relativa a transplante de órgãos, vamos falar, embora se fale de pele, de todas as outras coisas, mas isso é um tema muito relevante. Nós, com muita frequência na televisão, vemos quanta evolução o transplante tem obtido em nosso país. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá temos um centro de excelência no transplante de pulmão. No final do ano passado, houve um transplante intervivos de uma menina mexicana com 11 anos apenas, que estava, digamos, condenada à morte. E os pais, desesperados pelas redes sociais, encontraram o centro em Porto Alegre por uma informação de uma jovem da Argentina que havia feito o transplante e acabou sendo feito um transplante bem sucedido intervivos, um pulmão da avó e o outro pulmão do pai. Então, veja que coisa fantástica da ciência. E eu tive o privilégio de conhecer essa menina mexicana que voltou para casa no México com os pais. Isso foi feito em Porto Alegre, lá no Hospital Pereira Filho, no Pavilhão Pereira Filho. O médico que fez isso é o Dr. José Camargo, que é um dos maiores especialistas no mundo em transplante de pulmão. Então, eu penso que eu apenas dou essa ilustração para reconhecer a relevância do que foi debatido aqui no projeto do senador Vital do Rego e a relatoria do senador Moca. Muito obrigado. Senadora Marta Suplicy. Para parabenizar o senador Moca e dizer que na outra, não sei se foi duas reuniões atrás, nós ficamos bastante tempo discutindo o projeto e foi muito relevante, aprendi bastante coisa sobre o tema e é um projeto de extrema relevância e parabenizá-lo. Só isso, eu acho que foi uma grande contribuição. Encerrada a discussão, não tendo sido oferecidas emendas. Na discussão suplementar, o substitutivo, que é a emenda número 2 da Caça ao projeto de lei do Senado 39 de 2014, é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado. Voltaremos, então, ao item 5, com decisão não terminativa do projeto de lei do Senado número 184 de 2011, que altera o artigo 1º da Lei 9.012 de 95, definindo que nos repasses de recursos oficiais seja exigida a certidão negativa de débito ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Autor, senador José Pimentel, relator, senador Humano Ferro, pela aprovação da emenda que apresenta. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Humano Ferro para proferir a leitura de seu relatório. O relatório consta o seguinte: é submetido a esta Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei do Senado 184 de 2011, de autoria do senador Zé Pimentel, que altera a Lei 9.012, de 30 de março de 95, que proíbe as instituições oficiais de crédito de conceder empréstimos, financiamentos
e outros benefícios às pessoas jurídicas em débito com fundo e garantia do tempo de serviço. A proposição em comento estende tal vedação a toda e qualquer instituição de crédito nos repasses de recursos oficiais. A proposta tem apenas 2 artigos. O primeiro, da nova redação ao artigo 1º da Lei 9.012, de 95, para estender a vedação de que trata a todas as instituições de crédito nos repasses de recursos oficiais. O artigo 2º contém a cláusula de vigência. Segundo o autor, a proposição tem por objetivo resguardar a competitividade das instituições financeiras públicas, na medida em que a vedação contida no artigo 1º da Lei 9.012, de 95, da redação atual, implica restrições às suas atividades econômicas não impostas às suas congêneres privadas, o que pode ser interpretado como uma afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Argumenta ainda que nos artigos 173, parágrafo 1º, item 2 da Constituição, é implícita a sujeição das instituições financeiras oficiais às regras de direito privado, equiparando-as às instituições privadas no que tange a direitos e obrigações civis e comerciais. Por fim, assevera que a ampliação da exigência da inadimplência junto à FGTS incentivará a arrecadação e a regularidade das empresas tomadoras de empréstimo. Em 20 de abril de 2011, a matéria foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais e à Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo esta última decisão terminativa. No dia 23 de novembro do mesmo ano, foi apresentado o relatório ao senador Cacildo Maldaner, com voto pela aprovação do projeto com uma emenda por ele apresentada. Posteriormente, a matéria foi retirada de pauta a pedido do autor. No dia 21 de dezembro de 2011, foi designado relator ad hoc o senador Lauro Antônio, em substituição ao senador Cacildo. Lido o relatório, foi concedida vista coletiva nos termos regimentais. Em 13 de abril de 2015, o presidente da CAI, senador Edson Lobão, designou-me relator da matéria. Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Na análise, nos termos do artigo 90, inciso 1 e item 12, do artigo 91, inciso 1, do artigo 100, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à Comissão de Assuntos Sociais discutir, opinar e votar proposições submetidas ao seu exame por despacho do presidente, especialmente as que digam respeito às relações de trabalho, organização do Sistema Nacional de Emprego e condição para o exercício de profissões, regularidade social, previdência social, população indígena e assistência social. No constante a constitucionalidade e a juridicidade, entendemos que a CAI se pronunciará oportunamente sobre tais aspectos, quando, afinal, sobre ela deliberar em caráter terminativo. Em relação às técnicas legislativas, conforme já apontado do senador Cacildo Maldaner, há 2 pequenos reparos a fazer. Conforme a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, o artigo 12º, item 13, letra D, em uma modificação de lei por alteração de redação, supressão ou acréscimo, o artigo modificado deve ser identificado com as letras NR, maiúsculas entre parênteses, uma única vez ao seu final. Posto isso, cumpre notar que apenas o texto modificado permanece, entre aspas, do corpo do projeto, mas não as letras NR. Um segundo reparo é que a redação do artigo 1º da Lei 9.012, de 95, na forma proposta pelo PLS 184, de 2011, omite os parágrafos 1º e 2º da redação atual do referido artigo, sem que haja justificativa aparente. Para tanto, propomos emenda de redação ao final para corrigir esses lapsos.
Quanto ao mérito, também acompanhamos o raciocínio do senador Maldané e concordamos com os artigos do autor, senador Zé Pimentel. Desde a promulgação da Emenda Constitucional número 19 de 1998, que deu nova redação ao já referido artigo 173 da Carta Magna, não faz sentido o tratamento diferenciado pela Lei 9.012/95 às instituições financeiras oficiais. A presente proposição tem um condão de afastar definitivamente qualquer risco de interpretação equivocada da norma vigente, promovendo um tratamento isonômico entre as instituições financeiras públicas e privadas. Mais do que isso, trata-se aqui de zelar pelo patrimônio dos trabalhadores contribuintes do FGTS. Por uma questão de justiça, não tem cabimento permitir que devedores do fundo tenham acesso a créditos lastreados em recursos oficiais, geralmente concedidos em condições facilitadas. Ao mesmo tempo, não é demais lembrar que a arrecadação do fundo se destina não só à proteção desses trabalhadores, mas igualmente ao financiamento de projetos de infraestrutura, habitação e saneamento. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 184 de 2011, com a redação seguinte, consta no relatório do conhecimento de todos os presentes. Era isso, senhor presidente. Em discussão matéria, senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, esse é um dos projetos que chama a nossa genialidade política. O senador Pimentel, que foi presidente da Previdência, tem toda a razão de dizer o seguinte: as empresas que estão devendo fundo de garantia por tempo de serviço não deveriam se beneficiar de empréstimos com recursos públicos. Ele botou oficial, depois passou para público. O que vai ocorrer com isso? Vai ocorrer que as pessoas não vão pegar dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, vão pegar no Itaú, vão pegar no Bradesco, vão pegar em outros. É uma medida que não alcança o seu objetivo nobre. O objetivo é nobre. Bom seria, e se eu for relator na Comissão de Economia, vou propor isso, é de que se a empresa está devendo fundo de garantia por tempo de serviço, nós não devemos sufocá-la. Porque aí mesmo que ela não vai pagar. O ideal seria que ela pudesse ter acesso a todos os financiamentos, a todos os serviços, desde que negociasse o pagamento disso, com parcelas do seu trabalho. É aquela coisa, você está desempregado. Aí ele tem que escolher, vai pagar o aluguel ou vai pagar a prestação da Casa Bahia? Vai para o Serasa. No Serasa, já não consegue mais emprego, porque ele é um devedor. E entramos num ciclo não virtuoso da economia. O sujeito está mal. Ele não pode ser punido por estar mal. É preciso dar a ele as condições para que ele se torne novamente adimplente. Eu vou votar favorável, acho que o senador Eumano já aperfeiçoou, na Comissão de Economia, se for relator, puder fazer emenda, farei, mas é importante, sobretudo em momentos de crise, que a gente tenha a ideia, principalmente nós do Parlamento, que a punição nem sempre a punição é o melhor caminho. Punir. O ideal. Aliás, o sistema prisional brasileiro, ele fracassa por isso. O que é a pena, ela é para reeducar o homem e servir de exemplo à coletividade. Mas ela tem a previsão de reeducar. A gente só pune. A gente coloca o sujeito numa prisão que é medieval, ali o sujeito é barbarizado, vegeta, muitos ficam presos até depois da pena. 70% de reincidência. Eu apelo aqui aos meus companheiros para isso, que esse é o espírito cristão. É você estender a mão para quem caiu, ao invés de enterrá-lo. Continua a discussão, a matéria. Não havendo mais quem pretenda discuti-la, encerro essa fase do debate. Em votação, o relatório do senador Eumano, que apresenta uma emenda com o sentido de aperfeiçoamento do projeto. Embora não atenda às ponderações do senador Marcelo Crivella, que certamente terá a oportunidade de melhorar o projeto segundo a sua linha lúcida de raciocínio na Comissão de Assuntos Econômicos. As senhoras e os senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório,
que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado 184/2011, com a emenda número 1 desta comissão. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Item número 8.